Olá, gente. Meu nome é Kel Velasco. Sejam bem-vindos ao meu canal Poder do Agora. E estamos juntos aí para mais um dia, para mais um vídeo, para mais um bate-papo, né? Trazendo mais uma reflexão aí desses dias aí, de um final de semana que passou, né? E algumas coisas que aconteceram e que vem acontecendo, né? E eu tava pensando em como as coisas se conectam, né? Como num efeito dominó, né? Na nossa vida e na nossa rotina. Ou pelo menos na minha vida e na minha rotina, né? Como que a política faz com que um, uma tragédia se torne ainda pior, né? Como que a pandemia pode ter os dois lados da moeda, né? Pode ter o lado filosófico, introspectivo, né? E também pode mostrar o lado mais miserável e o lado mais desumano, né? Da natureza humana. Olha que paradoxal. E também como que tá ficando cada vez mais insuportável essa condição, né? Viver com a ansiedade, a angústia, com a com as incertezas, né? Como está sendo difícil viver um dia de cada vez e não saber exatamente como que vai ser o depois, né? E, e lidar com a loucura de cada dia, como que está sendo difícil o luto e assistir ao luto das pessoas, para quem não está vivenciando ele, né? Eu, graças a Deus, eu não tive o impacto do Covid dentro da minha casa, né? Aliás, não sei se eu posso dizer dentro da minha casa, né? Porque eu tive um familiar perto que teve Covid, mas não tive não tinha uma relação íntima com essa pessoa. Mas senti, obviamente, me preocupei, percebi como estava chegando bem pertinho, vi pessoas ao meu redor tendo, e cada vez mais vendo, caramba, tá aqui, tá ali, né? Eu moro num condomínio, então muitas pessoas do meu condomínio tiveram Covid, estão com Covid. No meu condomínio moram muitos enfermeiros e são pessoas que estavam na luta, né? E essas pessoas, por falta, enfim, de proteção adequada, tiveram Covid, ficaram muitas pessoas doentes e eu me comovi, né? No meu condomínio está havendo uma campanha de ajuda para algumas pessoas. Então, estar diante dessa realidade não tem como não tem como não se dar conta do que está acontecendo, né? Por mais que eu há muito tempo que eu não vejo as notícias de fato.
Eu tô muito perdida nos números dos mortos. Na verdade, a última notícia que eu tive dos números de mortos estavam em 15 mil. E que o Brasil estava em segundo lugar, né, dos países de maior contágio e já era considerado o epicentro. E isso tudo se deve a uma péssima gestão política, a uma péssima liderança. E aí, quando eu falo de política para alguém, quando eu converso com alguém sobre política e alguém torce o nariz, eu olho para aquela pessoa e falo assim: como você pode não querer se importar com a política? Porque a política está no nosso dia, está no seu dia a dia. Nós respiramos e vivemos a política o tempo todo, né? Não tem como não... Hoje, principalmente hoje, com o cenário que a gente vive e com tudo que está acontecendo, não tem como você não ter responsabilidade política, não tem como você se isentar, não tem como você não se interessar pela política. Mesmo que você tenha se isentado ao longo da vida por dizer eu não gosto, eu não quero, não me interessa, isso não me afeta, se é que é possível a política não te afetar, é impossível a política não te afetar. Mesmo que você não vote, mesmo que você não se interesse, mesmo que você não queira saber, a política te afeta, mesmo você se isentando da política, mesmo você se alienando, mesmo você sendo um anarquista, a política vai te afetar. Sabe aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? É isso que a política faz. Ela te atinge no seu dia a dia, ela te atinge nas suas relações. Quando você se relaciona, você está sendo político, né? Então, e quando se trata do macro, né? Quando se trata de você estar em sociedade, quando se trata de você querer uma perspectiva melhor, e quando se trata de você buscar ter uma esperança, quando se trata de você esperançar, né, que é a ação da esperança, você precisa ter a busca do conhecimento político, né? E tá muito difícil esperançar nos dias de hoje. Com esse cenário, com tudo que está acontecendo, né? Com essa liderança atuante que é a grande responsável pela fome, pela miséria e pelos números de mortos, pelo número crescente de contaminados, né? Porque se eu tenho um líder que não me dá o exemplo, por que eu tenho que fazer? E pensar numa transformação pós-pandemia, vivendo no Brasil, também é um pouco utópico, né? Talvez essa transformação seja um pouco individual, né? É autodescobrimento mesmo. É a gente cair para dentro da gente e tentar entender o que esse momento de parada universal significou. Eu fui obrigada a parar a minha vida por um objeto invisível que foi produzido por humanos ou por uma divindade, não sei, e que nos fez
repensar sobre ambições, ganância, projetos, planos e tentar entender que manifestação prática isso teve na minha vida, né? Já há algum tempo eu moro só, há 5 anos, quer dizer, 5 anos não, né? Eu já não moro com a minha família há muito tempo, mas quando, antes disso tudo acontecer, eu tava saindo do meu 4º casamento. Eu sou uma pessoa que eu gosto de casar, né? E aí eu resolvi viver uma experiência que eu nunca tinha experimentado, que é a solitude, né? E a solidão. Porque eu achava que era muito triste a solidão e que as piores coisas haviam me acontecido nesse lugar, nesse estado, né, de solidão. E essa crença me acompanhou durante anos da minha vida. E por acreditar nela, eu me vi em situações, em companhias, muitas vezes me sacrificando, sabe? E me tirando o melhor do que eu poderia ter aproveitado da vida, né? Porque eu achava que o melhor da vida só é aproveitado estando acompanhado. E aí, no meio desse meu processo de autodescobrimento, né, e ressignificando a solidão, transformando ela em solitude e tudo mais, chegou a pandemia. Chegou o Covid. E a solitude deixou de ser também uma escolha e passou a ser uma obrigação. E aí as coisas tomaram um outro processo, né, cara? Porque tá vivendo tudo isso em família, essa convivência familiar intensa, eu observo que deve estar causando muitos conflitos também. A escola, as mães se tornaram professoras e elas não estavam preparadas para isso. Ninguém perguntou para a mãe e falou assim: olha, agora você vai começar a dar aula e esse garotinho mimado que você manda para mim vai ficar com você 24 horas e você vai ter que entender como é que faz para ensinar ele, né? E dentro de numa casa, né? Só que quando a gente olha para a classe média, a casa é grande, ou mais ou menos grande, tem espaço, tem os jogos, tem outras dinâmicas. E aí, quando a gente pensa numa outra realidade, uma realidade de uma casa com um cômodo, onde essas famílias são maiores, porque a gente vive no Brasil, a gente não tem controle de natalidade. Então são famílias com 4, com 5 crianças. E aí a gente pensa como que está sendo essa convivência. E aí a gente pensa que são famílias que não tiveram auxílio, que não tiveram apoio, que não tiveram uma política assistencial nesse momento. E que essas pessoas saíam para trabalhar para ter o alimento diário, porque elas literalmente vivem um dia de cada vez. De verdade, não é por escolha filosófica, não, elas vivem porque elas têm que viver mesmo, porque não tem planejamento, não tem ordem, não tem organização, não tem perspectiva futura. E aí, tudo para.
tem ninguém na rua. E essas pessoas começam a sentir dor de fome. Então a gente começa a lidar com uma série de questões e assistir situações onde alguns falam assim, olha, tá todo mundo no mesmo barco, o Covid nos colocou em base de igualdade, entendeu? Mentira. Tem muita gente nas suas gaiolinhas de ouro, protegidos, abastecidos, segurando sua onda. Teve muita gente que foi para a linha de frente. Teve muita gente que saiu para tentar continuar arrumando seu dinheiro diário. E teve muita gente que está aí, agora que recebeu o seu auxílio emergencial. Só que até agora não pode ficar esperando. Então tem uma música do Frejá que diz, né? Que todo mundo é parecido na dor. E às vezes eu questiono, será? Não sei. Às vezes eu acho que sim. Às vezes eu acho que tem muita gente que engoliu o choro e teve que ir à luta. Outro dia eu vi uma foto no UOL de um cara usando uma máscara de plástico. Eu posso comprar uma de tecido ou um kit de TNT. E o cara pegou uma de plástico, enfiou na cara e tava no lixão. E ele tava sentindo dor, de fome, de medo. E o que eu quero trazer com esse vídeo é que vivemos realidades bem distintas nesse país. E que o que pode mudar isso, de verdade, são ações de amor, responsabilidade política. Porque todas as pessoas que estão lá na Alvorada foi porque elas foram votadas. Foi quando a gente foi lá e deu um voto de confiança e acreditou. Só que nas últimas eleições houve um voto de ódio, de represária, e a gente está vivendo assim pior momento político que se pode ter, e que isso está custando milhões de vidas. Milhões de vidas está sendo o preço dessa última eleição. Discurso de ódio, sabe? Então, assim, quando essas pessoas que torcem o nariz para a política, tá na hora de começar a ter uma consciência. E eu não tô falando nem pra galera muito mais velha, porque talvez essas pessoas, não sei, sempre há tempo de mudar uma mentalidade, um mindset. Sempre há tempo da mudança, sempre há tempo da mudança. Eu sou uma pessoa otimista, até porque o pessimista é preguiçoso. Ele gosta de ser pessimista para dizer assim, ó, tá vendo? Não tem jeito. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo e talvez muita gente não vai chegar ali até o final. E o milagre tá sempre no final. Tá sempre quando a gente está perdendo a esperança, é que o milagre vai e acontece. Então eu convido as pessoas a chegarem nesse vídeo até o final, porque é no final que está a mensagem de esperança. É nessa nova geração que está a esperança. Porque eu talvez não veja a grande reviravolta que a humanidade vai dar depois de tudo isso. Porque vai levar um tempo. E eu já tenho 39 anos. Mas eu acredito na força dessa nova geração.
que talvez tenha uma consciência, comece a entender qual é o poder da política e qual é o poder do voto. Consciente, responsável. E tá na hora da gente deixar de torcer o nariz para a política e entender qual é o poder que ela tem. E se a gente tivesse uma consciência, se a gente tivesse uma unidade e um sentimento de caridade, de amor, de fraternidade, e entendesse que não é poder, não é ganância, mas é o sentimento de ambição e distribuição e igualdade que faz as pessoas caminharem e crescerem. É o exemplo que transforma. Tem um monte de exemplo aí em volta que deram certo, que fizeram, que estacionaram essa doença e que funcionaram, inclusive de países de terceiro mundo. E a gente está no epicentro. Mas eu sou otimista e não sou tola. Eu apenas sou esperançosa de que o milagre pode acontecer e vai acontecer. A gente só precisa tomar consciência. A tomada de consciência é que faz a transformação. Então, até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. E se gostaram, gente, dá um like, se inscrevam, fique comigo, fique com a gente, né? Porque o poder está no hoje, o poder está no agora. Agora vocês podem transformar a vida de vocês. Tamo junto.